Linha do tempo sobre arquitetura e a Revolução Industrial. Começamos na metade do século XVIII, aproximadamente em 1750, com o neoclassicismo, um dos períodos artísticos do historicismo, que nada mais é do que períodos com a tendência de se inspirar em épocas passadas, ocorrido na Europa e também conhecido como revivals, ou revivalistas, em português. O neoclassicismo propõe um retorno ao clássico, dos tempos da Grécia e de Roma, baseado na cópia e fiel reprodução das obras, tudo orientado pela razão, já que se tratava de um período de iluminismo em que se destacava essa razão, tendo em vista a construção da arte ideal. Como exemplos desse período, temos a Chilliwack House, construída a partir de 1726 na Inglaterra, o Panthéon de Paris, iniciado em 1764, e o Museu Britânico em 1753, na Inglaterra. Junto com esse período, temos a Revolução Industrial, a partir de 1760, com uma série de mudanças na vida de todos, tendo início na Inglaterra devido ao isolamento geográfico principalmente, já que os outros países se preocupavam em brigar. As mudanças começam com os avanços no campo, necessitando de menos pessoas e essas se deslocando para a cidade e trabalhando em fabricação de têxteis. Essa transição foi se tornando mais intensa, a mudança de uma economia agrícola para uma industrial, dos campos para o centro da cidade, a substituição do que era artesanal pelo que era industrial, sendo produzido em larga escala e com preço mais reduzido. Enquanto isso, 1774, Luís XVI chega ao poder na França. 1775, Guerra da Independência nos Estados Unidos. 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em 1776, temos a invenção da máquina a vapor, além das melhorias que começam a ser feitas na infraestrutura. Por curiosidade, podemos citar que cerca de 80% das porcelanas se quebravam no transporte. Por isso, melhorias eram necessárias. Surgindo inclusive a divisão de funções entre arquitetos e engenheiros. No mais, o crescimento das cidades continuava em ritmo acelerado e desorganizado, e as indústrias seguindo as leis de eficiência e produtividade para bater a concorrência. O segundo período historicista começa por volta de 1780, é o neogótico, considerado por alguns a maior influência estilística do historicismo, e traz como objetivo reacender o estilo gótico, com ogivas, torres agulhadas, rosáceas, e principalmente na construção de igrejas, castelos, prisões e quartéis. Um exemplo bem famoso do período é a Casa do Parlamento Britânico, a Torre do Relógio, ou como é mais conhecido, o Big Ben. Ao mesmo tempo que o neogótico, começamos a ver as mudanças ocorridas na arquitetura decorrido da Revolução Industrial. É a arquitetura do ferro, tendo a primeira obra importante em 1779, uma ponte de 30 metros de vão sobre o rio Severn, um projeto de Thomas Pritchard. Enquanto isso, 1789, começa a Inconfidência Mineira no Brasil. 1792, Proclamação da República Francesa. 1799, Napoleão assume o poder na França. 1800, Alessandro Volta fabrica a primeira bateria. 1803, Inglaterra declara guerra contra a França de Napoleão. 1806, França declara o bloqueio continental contra a Inglaterra, mas Portugal não adere. 1808, Corte portuguesa chega ao Brasil fugindo de Napoleão, abertura dos portos brasileiros. Em 1815, John Nash projetou seu pavilhão real, que serve de exemplo para a arquitetura do ferro pelo início do uso do ferro fundido em pilares, escadas, balaustradas e até mesmo domos de cobertura. Assim como serve de exemplo de arquitetura neomourisca, que trata de uma arquitetura de origem muçulmana, indiana e até mesmo islâmica. Enquanto isso, 1822, Independência do Brasil. 1825, Guerra entre Brasil e Argentina pela província Cisplatina.
1830 – Revolução Liberal na França. Um pouco mais tarde, temos o Neorrenascimento, em 1835 aproximadamente, trazendo o estilo chamado de paladismo, e reflete o mercantilismo, a visão prática, a construção econômica. Como exemplo, Reform Club, construído em 1837 em Londres, Inglaterra. Nesse tempo, o Brasil vivia a Guerra dos Farrapos e começavam as Guerras do Ópio na China. Outro símbolo renascentista é a Biblioteca Sainte-Geneviève, do arquiteto Henri Labrouste, de 1843. Porém, esta revela um interior feito em estrutura metálica. Em 1850, observa-se o estilo neorromântico, quase sempre em motivos religiosos. Sendo oposto ao gótico, ele traz fechamento e interiorização, com o uso de arcos plenos e abóbadas de berço, principalmente. Junto com isso tudo, entre 1830 a 1850, são dados os primeiros passos da urbanística moderna. Essas mudanças acontecem em um período de classes operárias descontentes, grandes desigualdades sociais, pós-governo Napoleão III. Assim, Haussmann, administrador e prefeito de Paris, surge com um mapa traçado por ele com o projeto de remodelar Paris, com o objetivo de liberar o tecido urbano para facilitar manobras militares. Com a ajuda de arquitetos e engenheiros renomados na época, Haussmann deu início à nova cidade, através de estradas principais mais largas, ruas de acesso mais estreitas e todas interligadas retilinearmente, além de ferrovias devido à cartografia surgida na época. Também houve instalação de aquedutos, rede de esgotos, iluminação a gás, rede de transporte público, construção de escolas, hospitais, escritórios e bibliotecas, assim como o complexo de casas populares, os parques públicos e a mudança administrativa da capital e a divisão em 20 distritos administrativos. Para a área central da cidade, Haussmann previa a reformulação da área de um dos extremos dos Campos Elíseos. Assim, criou uma estrela com 12 amplas avenidas ao redor do Arco do Triunfo, onde posteriormente grandes mansões foram erguidas. Em síntese, seu plano tratou de uma cidade ideal e nos permite acompanhar as transformações e alterações do projeto, tendo em vista que Haussmann fez de Paris a cidade mais moderna do século XIX. Enquanto isso, 1862, Abraham Lincoln liberta os escravos. 1864, Paraguai declara guerra no Brasil e Lincoln é assassinado. 1870, fim da Guerra do Paraguai. Aproximadamente em 1880, temos o período neobarroco, o último período historicista, ressaltando o desenho individual, o capricho, o drama, os efeitos de perspectiva e a espacialidade, interna e externamente. Grandes obras desse estilo, como igrejas e palácios, terão ornamentos de volutas, frontões sinuosos e colunatas de colunas duplas. Como exemplo do período, a Grande Ópera de Paris, de Charles Garnier, finalizada em 1874, pouco antes do início da Grande Força Neobarroca. Em 1880 até 1900, temos o período dos Arts and Crafts, em busca do autêntico e significativo, dando-se principalmente por causa de William Morris, artista, poeta e medievalista, sendo uma resposta à Revolução Industrial, negando a mecanização e defendendo o lema de arte do povo para o povo, com artesanato e utilização de materiais mais naturais, como madeira e palha, e utilizando muita decoração floral, servindo mais tarde de inspiração para o Art Nouveau. Nessa época também surgem os mezaninos. Em 1890 surge o estilo internacional de arquitetura, conhecido como Art Nouveau, e pode ser considerado como a transição entre o historicismo e o modernismo, voltando a valorizar o artista e utilizando o ferro e o vidro principalmente, trazendo com o ferro leveza em peças delgadas, além de muitos detalhes, e com o vidro muitos vitrais e clarabóias. A Casa de Major Pessoa, em 1907, do arquiteto Francisco Augusto da Silva Rocha, em Portugal, serve como exemplo.